Esse interruptor aqui a gente substituiu. Aquela tomada ali embaixo, o pessoal disse que não está funcionando, então eles vão eliminar essa tomada. Então a gente acabou pegando energia para alimentar o interruptor aqui da tomada que está do outro lado ali. O pessoal vai hoje forrar isso aqui com um painel, né, de madeira. Então a gente já trocou esta tomada ali e deixou a alimentação deste interruptor vindo de lá daquela tomada lá. Esse outro fio que vai para cima é para uma futura persiana blackout aqui, para a parte do home theater, que talvez a gente coloque aqui. Então eu já deixei passado ali. Bom, aqui a gente vai trocar o interruptor normal por um interruptor comando, né, de automação. Então a gente precisa aqui fase neutra para alimentar ele. A fase já está chegando nesse fio preto aqui. O neutro está passando aqui. Então a gente eu fiz uma derivação do neutro. E então vamos testar aqui. Vamos ver com a fase aqui. Então, beleza. Deu aqui 125 volts. Então a gente já tem aqui fase neutro. E aqui vai ser mais tranquilo porque não tem nenhum desses interruptores aqui que é paralelo, né? São todos interruptores simples. Então é basicamente tirar um e colocar o outro ali. Então aqui, continuando neste interruptor aqui, então tinham vários circuitos aqui que não estavam funcionando. Eu identifiquei aqui como retorno desativado, né? Isolei as pontas, vou deixar guardado lá dentro. E liguei os dois únicos circuitos que tem aqui. Então ficou aqui L1, L2, fase e neutro lá atrás, tá? Então a gente tem aqui, então aqui, acho que um deles é esse aqui, então já fica funcionando. Um e dois. O 2 é aquele circuito lá de baixo. Lá. Então já fica funcionando. Os interruptores que não tem nada ligado, a gente pode acabar fazendo alguns paralelos aí com outra iluminação aí. Tem bastante iluminação. A gente acaba fazendo paralelo com os outros, fazendo paralelo virtual. Ou, de repente, a gente cria até uma cena aí com o interruptor vazio. Bom, agora uma situação um pouquinho mais complicada, né? A gente tem aqui, eu já comecei a fazer aqui, esqueci de gravar. A gente tem aqui circuito 1R e 2R. Eles são paralelos com interruptores que estão lá naquela posição lá. Só que é nessa posição aqui que saem os retornos, né? Então eu preciso comandar daqui e lá naquele interruptor eu não preciso comandar nada, eu vou só deixar aqui os paralelos virtuais. Então aqui eu só vou pegar fase, neutro, vou ligar o módulo aqui e vou fazer os paralelos virtuais aqui. Esses fios aqui eu não vou usar quase nada. Só que o que acontece lá não tem o neutro. Eu tenho fase lá, mas não tenho o neutro. Então eu estou pegando o balanço de um dos fios que vai para lá, para fazer o paralelo, para fazer o neutro chegar lá. Então eu peguei aqui o fio que era balanço desse circuito aqui. E estou jogando para cá.
Ele é aquele fio amarelinho que está cortado ali. Ele era o balanço do circuito. Então ele vai virar neutro aqui. Fase eu já tenho. E aqui estão os retornos, né? Tem alguns circuitos que estão desativados nesse interruptor aqui também. Mas então eu já estou aqui com um retorno aqui de 2 canais que não são paralelos, que saem só daqui dessa posição. E depois eu vou fazer aqui o retorno ser comandado. E no outro lá só vai ficar o paralelo virtual. Então agora já com o espelhinho montado, né? Já consegui também fazer a parte para deixar mais intuitivo aqui os interruptores. Aqui então ficou ligado, ó, fase, neutro e 4 retornos, né? É engraçado que os bornes lá, eu estava olhando, a sequência deles é assim: 1, 2, 3, depois vem para cá 4, 5 e 6. Então, para mim definir aqui a posição certa de ligar aqui, foi um pouquinho ruim de colocar os fios ali para a posição que eu queria. Mas eu já mostro para vocês como ficou. Então aqui ainda falta o espelho, né? O acabamento. Como ele tem vidro, eu não vou colocar ainda, porque a parte de marcenaria ainda está trabalhando aqui. Então, para evitar de riscar, quebrar, fazer alguma coisa, eu não vou colocar ainda, vou colocar depois. Então, eu coloquei aqui essa tecla primeira de cima aqui. Eu coloquei esses spots que estão aqui mais perto dele, quando ele chega. E do lado de cá, eu coloquei os spots que fazem a sequência dele. Tá? Então, se ele apertar os dois de cima, vai acender os 2 spots. Esse daqui acende a sanca aqui do meio, que está fraquinha, não sei se é assim mesmo que tem que ficar. E o segundo do lado aciona aquela sanca de lá. Então aqui ficou a parte de spots e aqui ficou a parte de sanca. Esses 2 de baixo aqui, eles não estão usando, porque foram circuitos que foram eliminados. Mas eu vou ver depois o que a gente faz aqui com esses 2 aqui na programação. E aqui é o que vai funcionar em paralelo com alguns circuitos de lá. E como vai ser tudo paralelo virtual, então aqui só ficou fase e neutro ligado aqui. Depois a gente vai escolher a posição das teclas para fazer os paralelos aqui. Aqui também nós colocamos aqui 2 tomadas com USB e USB-C. Se ele quiser carregar celular aqui na bancada. A gente já deixou as tomadas preparadas. Essa tomada nem tem automação. É uma tomada só ligada na energia. Vai estar funcionando sempre essas tomadas e aqui sempre vai ter energia se ele quiser carregar algum celular. E a gente colocou aqui também tomadas para ficar no mesmo padrão dos espelhos automatizados aqui. Colocamos tomada aqui. Colocamos tomada aqui. E tem uma outra tomada lá na parede lá, debaixo daquele espelho lá. Aquela tomada ali eu ainda vou trocar, que não estava na conta. Eu vou trocar aquela ali também. Bom, hoje aqui no cliente a gente já começou a fazer algumas automações, já fizemos aqui. O cliente não queria mexer no circuito aqui de entrada
a entrada social aqui, ele não queria mexer, então a gente não colocou na automação. Mas depois que a gente fez tudo aqui, colocou interruptores, tomadas, tudo no padrão novo, aí ele achou estranho esse interruptor aqui ficar no padrão antigo tudo junto. Então ele pediu para trocar aqui pelo padrão da automação. Então a gente vai trocar aqui para colocar um interruptor automatizado também aqui. Então aqui a gente só tem a fase do circuito, então vamos passar o neutro. Então passamos a fita guia aqui, pegamos a fita guia aqui, vamos passar o neutro para baixo para poder ligar o módulo aqui, ligar o interruptor aqui, né? Bom, então aqui eu já passei um fio aqui para fazer de neutro, já identifiquei, já que a cor dele é branca, coloquei uma fita azul para marcar, diferenciar do retorno, né? Aqui em cima a gente já jampeou ele, anotou. A gente também identificou ele com a fita azul, jampeou ele ali no neutro. E agora vamos fazer então a ligação da tomada aqui. Aqui não tem muito segredo. Aqui tem que alimentar aqui. A saída 1 é o retorno, tem o neutro e tem a fase. Não tem segredo nenhum aqui. Esse interruptor é de 3 teclas. A gente vai usar uma para essa lâmpada aqui. E eventualmente na automação eu vou ver se eu consigo fazer uma cena com as outras teclas, para não perder as teclas aqui. Bom, então a gente fez a ligação aqui, né? Fase, neutro e retorno. O circuito aqui, deixa eu ver, aqui ó, o circuito já fica funcionando. Agora vamos adicionar aqui no aplicativo. Agora vamos adicionar aqui no aplicativo o interruptor. Adicionar no hub, o LED já está piscando. Já achou lá. Concluído, vamos mudar o nome. Interruptor social. Agora sim funcionando. Vamos renomear aqui. Luz. Vamos colocar entrada social. Beleza? Depois dos outros botões a gente vai ver o que vai fazer. Ok, agora é só fechar. Já está adicionado. Nós vamos automatizar aqui esse ponto que ele faz essa lâmpada no corredor da entrada de serviço e faz o circuito aqui da cozinha. O circuito da cozinha tem este interruptor, aquele interruptor e este interruptor aqui. E o circuito da entrada de serviço tem um interruptor lá na porta e um interruptor aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente não vai trocar os interruptores. Nós vamos usar os mesmos interruptores que já tem aqui. Então nós vamos instalar um módulo
aqui dentro. E vou usar o mesmo paralelo que já estão usando aqui dos interruptores. Para isso precisa ser um módulo que chaveia no interruptor a fase, tá? Então a gente passou aqui fase e neutro, que a fase não chegava aqui nesse ponto, a fase chega uma fase lá na porta e chega a fase naquele interruptor lá, não tinha aqui. Então a gente passou aqui fase neutro para alimentar o módulo e agora eu vou usar aqui os dois retornos aqui dos dois circuitos. Vou fazer a ligação aqui e já voltamos. Aqui o neutro é o cinza, eu vou marcar ele. Já temos aqui e aqui já deve estar funcionando. Aqui e lá está sem luminária, né? Então aqui o que a gente fez aqui? A gente alimentou com fase neutro, né? Aqui eu não precisei jampear a fase para os interruptores, porque eu estou usando o paralelo que já existia aqui. Então a fase do circuito já chega pelo paralelo. A fase do circuito da cozinha entra lá e vem pelo balanço, passa lá no intermediário, vem para cá e sai aqui nesse fio do meio. Então eu fiz aqui o S1. O S2 a mesma coisa. A fase entra lá naquele interruptor. E eu uso o paralelo então, o balanço são esses dois fios amarelos. Então eu pego a fase que vem de lá da porta e jampeio aqui para acionar o interruptor aqui no módulo. Por isso não tem nenhum jumper aqui nesse fase aqui. Se fosse um outro circuito normal aqui, ou um outro paralelo onde a fase saísse daqui, teria que jampear daqui do fase para fazer o interruptor para acionar o módulo pelo interruptor, tá? Esse módulo jampeia a fase no interruptor, tá? Então tudo feitinho, eu refiz aqui, tudo com terminal, tudo bonitinho. Agora é só fechar as coisas, fechar a luminária e adicionar o módulo no sistema. Então já fechamos aqui. Então já está integrado aqui no sistema de automação, luz da cozinha e luz da área de serviço. E os outros interruptores funcionando também. Então além de estar funcionando aqui, cozinha, lá também e aqui também. Mantendo os interruptores antigos aqui. Então aqui a gente tem aqui um interruptor na entrada. Aqui é só acende e apaga a luz na frente do elevador. Aqui aciona uma cena quando ele chega à noite. Aqui uma cena para apagar tudo. Aqui tem alguns circuitos. A gente acabou trocando a tomada também para ficar no mesmo padrão do espelho, tá? As tomadas a gente trocou. Ali tem um outro interruptor para a área da brinquedoteca. A gente tem mais dois interruptores ali, inteligentes. Um ali também tem trocado a tomada. Um outro interruptor aqui. Aqui a gente colocou uma tomada que não é inteligente, mas ela já tem saída USB para carregar celular. E na área da cozinha, a gente não trocou os interruptores. Aqui tem os circuitos aqui da cozinha e da área de serviço. A gente usou um módulo de automação por dentro do interruptor, ficou os interruptores antigos. A gente instalou essa TVzinha aqui hoje também.
A gente instalou lá um home theater. Que a gente vai comandar pela assistente de voz também. Dei o comando para ligar o home theater. E também desliga tudo pelo aplicativo aqui, ele consegue desligar tudo também. Bom, aqui então, como a gente deixou aqui no cliente, ainda falta alguma integração com a Alexa, a gente não montou ainda as rotinas, então ela não está entendendo direito as funções. Mas aqui pelo aplicativo, então eu tenho um interruptor na entrada ali do cliente. O primeiro botão em cima acende e apaga só a luz aqui na frente do elevador, porque aqui ele tem uma porta para ele ir para os quartos, para o escritório, para os quartos. Então se ele for para o lado de lá da casa, ele acende só essa lâmpada aqui. Se ele quiser entrar na casa, aí a gente tem uma função aqui de chegada, tá? Que vai acionar essa sanca aqui. Essa sanca ainda está com um problema no LED aqui, o eletricista está resolvendo, está fraca. Acende a sanca do home theater e acende também a fita LED lá na sala de jantar. Depois ele acende o que ele quiser se ele for entrar na casa. Essa cena também é chamada aqui no segundo botão, tá? O terceiro botão é quando ele vai sair para ele apagar toda a casa. Então primeiro eu vou chamar uma cena para acender tudo. Vou acender tudo. Vai acender toda a casa. A gente vai acendendo aos poucos, por área. Acendeu tudo. Depois, se ele quiser sair, aí ele vem aqui, ele está saindo, ele vem aqui no botão aqui de baixo aqui. Ele dá um comando, aí as luzes começam a apagar ali, por ambiente. Fica as duas sancas. E por último fica a luz do elevador mais uns 6 segundos até ele sair e tal, fechar, aí depois ela apaga.